Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria Analítica, Aula 5, Baricentro do triângulo e condição de alinhamento de 3 pontos. Já ouviu falar de Giovanni Ceva, matemático italiano que viveu de 1647 a 1734? Começou seus estudos no Colégio Jesuíta em Milão. Depois, continuou sua educação na Universidade de Pisa. Posteriormente, se tornou professor de matemática na Universidade de Mantua, onde atuou até o fim de seus dias, principalmente no campo da geometria. O Teorema de Ceva nos dá as condições para que as 3 sevianas de um triângulo se encontrem em um mesmo ponto. Para quem não conhece o termo, seviana é um segmento cujas extremidades são um vértice do triângulo e um ponto do lado oposto. A principal seviana que estudaremos hoje é a mediana, e um ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo é o baricentro, um dos assuntos da aula. Bem, vamos à aula. Baricentro de um triângulo. Definição. Considere um triângulo ABC. Seu baricentro será o ponto de encontro de suas medianas. Um lembrete. Mediana é um segmento cujas extremidades são um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto. Veja o exemplo a seguir. Considere o triângulo ABC abaixo. Vamos marcar o ponto M como sendo o ponto médio do lado BC e, com isso, construindo a mediana AM. Agora, o ponto N sendo o ponto médio de AC. Logo, temos a mediana BN. Por fim, P sendo o ponto médio de AB, construindo assim a mediana CP. O ponto de encontro das 3 medianas é chamado de baricentro do triângulo. Existe um aspecto interessante a respeito do baricentro. Com um compasso, coloque a sua ponta em G e faça uma circunferência passando pelo ponto M. Essa circunferência vai marcar o ponto H na mediana AM. Agora, coloque o compasso em H e faça uma circunferência passando por G. A segunda circunferência terá o mesmo raio da primeira e também vai passar pelo vértice A. Você se lembra da nossa aula 3, razão entre segmentos colineares? Pois bem, podemos agora afirmar que o segmento AG está para a mediana AM, assim como 2 está para 3. Dessa forma, podemos montar a seguinte proporção: XA menos XG sobre XA menos XM é igual a YA menos YG sobre YA menos YM, que é igual a 2/3. Vamos fazer o seguinte, resolvendo apenas a proporção que contém a variável y. Temos 3YA menos 3YG igual a 2YA menos 2YM, que está destacado, pois M é ponto médio de BC. Logo, YM vem da expressão YB mais YC dividido por 2. Substituindo na expressão acima, temos 3YA menos 3YG é igual a 2YA menos YB menos YC. Continuando esse desenvolvimento e tentando isolar YG, chegamos no resultado. YG é igual a YA mais YB mais YC dividido por 3. Fazendo o mesmo raciocínio com a razão que envolve a variável x, podemos deduzir que as coordenadas do baricentro são encontradas pela expressão XA mais XB mais XC dividido por 3 e YA mais YB mais YC dividido por 3. Exemplo 1. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo ABC, sendo A 2 menos 1, B 4 menos 3 e C menos 2 menos 5. Fazendo a média aritmética das coordenadas dos vértices desse triângulo, temos 2 mais 4 menos 2 sobre 3 e menos 1 menos 3 menos 5 sobre 3. Logo, o baricentro tem coordenadas 4/3 e menos 3. Você circula a resposta e coloca #Sussa. Exemplo 2. Um triângulo ABC
é tal que A tem coordenadas 1, 6, B, 7, 1. E o baricentro é G igual a 2 e menos 4. Determine as coordenadas do vértice C, XC e YC. Sabemos que XG é XA mais XB mais XC dividido por 3. Substituindo os valores da questão, temos que 2 é igual a 1 mais 7 mais XC dividido por 3. Logo, XC será menos 2. Fazendo o mesmo raciocínio para YG e substituindo os valores da questão, temos menos 4 igual a 6 mais 1 mais YC dividido por 3. Logo, YC será menos 19. Portanto, as coordenadas do vértice C são menos 2, menos 19. Você circula a resposta e coloca hashtag acabou. Condição de alinhamento de 3 pontos. Considere os pontos A, B e C no plano cartesiano abaixo. Temos aqui o plano XY, o ponto A com as coordenadas XA e YA, o ponto B com as coordenadas XB e YB, e o ponto C com as suas coordenadas XC e YC. Queremos determinar qual é a condição para que esses 3 pontos estejam alinhados. Completando as coordenadas, podemos montar triângulos retângulos semelhantes. Dessa forma, por semelhança de triângulos, podemos construir a seguinte proporção: XA menos XB sobre XB menos XC é igual a YA menos YB sobre YB menos YC. Multiplicando os meios pelos extremos, temos essa expressão grande aqui. Não se assuste, vamos mexer com ela um pouco. Primeiro passo. Vamos cancelar menos XBYB, pois essa parcela aparece tanto no primeiro quanto no segundo membro. Agora, passando todos os termos do segundo membro para o primeiro, temos a expressão XAYB mais XBYC mais XCYA menos XCYB menos XBYA menos XAYC é igual a 0. E essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. Antes que você me pergunte, poxa professor, eu vou ter que decorar essa expressão toda? Gente, para nossa sorte, essa expressão coincide com os seguintes cálculos. Vou colocar a nossa expressão que diz a condição de alinhamento de 3 pontos no alto do quadro. Primeiro método, o cálculo do determinante de uma matriz 3×3. Você vai montar uma matriz 3×3 colocando as coordenadas de A, B e C em linha e completar com uma coluna de uns. Esse determinante deve ser igual a 0, igual à nossa expressão. Para quem não se lembra, uma das formas de calcular o determinante de uma matriz 3×3 é repetir a primeira e a segunda coluna à direita da matriz. Dessa forma, você faz o produto dos termos das diagonais principais, primeira diagonal principal, segunda diagonal principal e terceira diagonal principal. Depois, os produtos dos termos das diagonais secundárias, primeira diagonal secundária, segunda diagonal secundária e terceira diagonal secundária. Logo em seguida, você faz a soma dos termos das diagonais principais menos os termos das diagonais secundárias. Perceba que a expressão que a gente obtém é a mesma da condição de alinhamento de 3 pontos. Segundo método, é parte de uma fórmula que Gauss desenvolveu para o cálculo da área de polígonos no plano cartesiano. Essa parte envolve o cálculo do parece determinante de uma matriz 2×4. Por que parece determinante está entre aspas? É o seguinte: determinante é uma função matricial que transforma uma matriz quadrada em um número. Deixa eu ser mais claro. Determinante é uma operação que só é definida para matrizes quadradas. A matriz que vamos montar é 2×4, ela não é quadrada. Mas me permitam uma pequena liberdade poética, assim como os escritores, para fazer a conta da seguinte forma. Vamos colocar os vértices A, B e C em uma matriz retangular nas suas colunas. Primeira coluna, o vértice A, segunda coluna, o vértice B, terceira coluna, o vértice C, e vai surgir uma quarta coluna repetindo a primeira, ou seja, o vértice A.
Fazendo as diagonais principais. Primeira diagonal principal, segunda diagonal principal e terceira diagonal principal. E depois as diagonais secundárias. Primeira diagonal secundária, segunda diagonal secundária e terceira diagonal secundária. Note que, novamente, pegando os resultados das diagonais principais menos os resultados das diagonais secundárias, aparece a condição de alinhamento de 3 pontos. Antes de continuar, vou ser claro novamente. O que eu acabei de calcular não é determinante. É só uma conta que, entre aspas, parece determinante. Exemplo 1. Determine o valor de m de modo que menos 2, 7, m, menos 11 e 1, menos 2 estejam alinhados. Vou resolver esse exemplo usando a matriz 3×3. Vamos colocar as coordenadas dos 3 pontos em linha, menos 2, 7, m, menos 11, 1, menos 2, e completar essa matriz com uma coluna de uns. Lembrando que esse determinante deve ser igual a 0. Repetindo a primeira e a segunda coluna à direita, temos as 3 diagonais principais, primeira, segunda e terceira diagonal principal, e as 3 diagonais secundárias, primeira, segunda e terceira. Fazendo os termos das diagonais principais menos os termos das diagonais secundárias, temos a expressão 22 mais 7 menos 2m mais 11 menos 4 menos 7m é igual a 0. Continuando os cálculos, m será 4. Circula a resposta, acabou. Exemplo 2. Obtenha o ponto comum das retas AB e CD, sendo A, menos 3, 4, B, 2, 9, C, 2, 7 e D tem coordenadas 4, 5. Vou fazer só um esboço para entender a situação desse exemplo. Temos os pontos A e B e uma reta que passa por esses 2 pontos. C e D e novamente uma reta que passa por esses 2 pontos. E P será o ponto de interseção das duas retas. Como A, B e P estão alinhados, podemos montar aquela matriz 2×4 da seguinte forma. Na primeira coluna, as coordenadas do vértice A. Na segunda coluna, o vértice B. Na terceira coluna, o vértice P. E na quarta coluna, basta repetir a primeira. Pegando as diagonais principais menos as secundárias, teremos essa expressão que, desenvolvida, gera a equação menos xp mais yp menos 7 é igual a 0. Usando agora o mesmo raciocínio para C, D e P, temos essa conta que parece determinante, novamente, em que, pegando a expressão resultante das diagonais principais menos as secundárias, teremos a equação xp mais yp menos 9 é igual a 0. Agora o raciocínio fica simples. Fazendo a primeira equação somada com a segunda equação, temos 2yp menos 16 é igual a 0. Logo, yp é igual a 8. Por sua vez, xp será 1. Logo, as coordenadas do ponto P são 1, 8. Você circula a resposta e coloca #chique. Bem, gente, esse foi o projeto matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!